vida. E para iniciar com chave de ouro, estas 7 terças-feiras, hoje estamos contando com a presença do meu amigo, pastor Antônio Wilson, queria chamá-lo aqui à frente, pastor da igreja Vale de Bênçãos, aqui em Guaratinguetá, e também ali no bairro da Rocinha. E parece que esses dias ele estava querendo plantar fonte de bênção. Eu falei, o quê? Vale? Eu já estou até mudando o nome da igreja, né? É a Canseira, gente, é a Canseira. Então, esses dias ele estava até querendo plantar uma igreja lá nos Estados Unidos, né? Mas o Senhor devolveu ele para nós aqui. E logo que ele voltou, eu já falei assim, olha, logo você vai estar com a gente novamente. Ele já esteve em vários momentos aqui conosco, né? Ministrando a palavra. Não é estranho para muitos aqui. Então, eu queria que você estendesse a sua mão. Nós vamos orar pela vida do pastor Antônio Wilson, que vai ministrar a palavra do Senhor ao nosso coração. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, pela vida do pastor Antônio Wilson, pela vida, Senhor, da sua família, pela vida, Senhor, dos irmãos e das irmãs que têm sido pastoreados ali através da sua vida, pela igreja que o Senhor colocou no coração dele, para ser uma bênção ali no bairro da Rocinha, aqui em Guaratinguetá. Senhor, continue dando unção para esse teu filho, chamado para este ministério tão especial. Obrigado pela vida do teu filho. Obrigado porque hoje ele vai ministrar ao nosso coração uma palavra muito profunda, muito especial. E certamente, Deus, sairemos daqui impactados por esta palavra que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, feliz por rever alguns dos irmãos aqui nessa noite. Estar aqui com o meu amigo pastor Silvio, um pastor muito querido ao meu coração. Nós temos essa amizade aí de alguns anos já. E eu fico me perguntando, todo ano eu venho aqui, ele está mais magro, eu estou mais gordo, não sei o que acontece. Pediu a dieta dele, glórias a Deus, amém? Mas é bênção, glórias a Deus. E eu me sinto muito honrado e feliz por poder estar aqui nessa noite com muitos irmãos que eu já revi, alguns que eu estou revendo aqui nessa noite também, para essas 7 terças-feiras da unção. E eu creio que Deus ele tem algo para liberar na minha e na sua vida aqui nessa noite. Amém? Abre comigo a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Hoje nós estamos dando início então na unção de consagração. Nós vamos estar lendo então 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém, igreja? Glória a Deus. Quero também agradecer a Deus pela vida do meu filho João Vitor e da minha nora Raquel, que vieram comigo hoje. Um dos motivos de eu ter voltado da América é que eles me deram uma netinha. Aí não teve como resistir, tive que voltar. Glória a Deus. Amém. A Ágata, que está lá com a vovó nessa noite, mas eles vieram aqui para estar junto conosco também. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Não parece, mas eu já sou avô, viu, igreja? Diga glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém? Irmãos, eu quero falar aqui três coisas que me chamaram muita atenção nesse texto
do qual a Bíblia fala aqui que Deus ele mandou Samuel a ungir Davi como rei, como o pastor Silvio já disse aqui, né? No Antigo Testamento, os reis, os profetas, né, os escolhidos de Deus, eles eram ali ungidos pelo Senhor com uma unção de um óleo. E Deus já havia rejeitado o rei Saul, e Deus então queria escolher um novo rei para Israel. E Deus então ele manda que o profeta Samuel enchesse o seu vaso de azeite e fosse até Jessé o belemita, porque dentre os filhos de Jessé, o Senhor tinha escolhido um rei, um novo rei para Israel. E a Bíblia diz que esse novo rei era um homem segundo o coração de Deus. A minha Bíblia, a tua Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E algumas coisas me chamaram a atenção nesse texto bíblico do qual o Senhor, ele escolhe Davi para ser o rei de Israel. A primeira coisa, no versículo 3, quando Samuel fala para Deus, mas o que eu vou dizer no versículo 2? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, eu vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei de saber o que há de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Ungir-me-ás a quem eu te disser. Primeira coisa que eu quero falar para você, a unção de Deus, ela vem do alto. Amém? A unção de Deus, ela vem do alto. E eu pergunto para você, o que você vai fazer com a unção que Deus quer derramar sobre a tua vida? Porque eu e você, nós precisamos entender que nós precisamos nos comprometer com a unção que Deus derrama sobre as nossas vidas. Quando eu e você, nós nos comprometemos com a unção que Deus derramou sobre as nossas vidas, você pode ter certeza que o efeito vai ser um efeito maravilhoso na nossa própria vida e para os nossos. Quando Deus escolhe alguém para ungí-lo, para capacitá-lo, para comissioná-lo, para que ele possa fazer a diferença na sociedade pela qual ele está inserido, eu e você, nós precisamos valorizar a unção que vem do alto. Então, quando o Senhor fala para Samuel, você vai me ungir a quem eu te disser, eu entendi pela palavra que a unção de Deus, ela vem do alto. A unção de Deus, ela vem de cima. E eu e você precisamos nos comprometer com essa unção que está sendo derramada sobre as nossas vidas. No Evangelho de João, no seu capítulo 3, versículo 27, quando João Batista estava sendo indagado ali acerca de Jesus, falou, aquele a quem você apontou para nós está batizando muitos agora. E João Batista vira então para os seus discípulos e diz ali, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Se não lhe for dada do céu. Eu creio que nesses 7 dias de campanha, Deus ele quer te ungir, Deus ele quer te capacitar, porque não foi você quem o escolheu, foi Ele quem te escolheu. Eu vou repetir, Deus quer te ungir, Deus quer te capacitar, porque Ele quer te comissionar, porque não foi eu e você quem o escolheu, mas foi Ele quem escolheu a nós. E nós precisamos nos alegrar com isso, nós precisamos nos regozijar com isso, e nós precisamos nos comprometer com a unção de Deus que está sendo derramada sobre a minha vida e sobre a tua vida. É interessante que antes de vir para cá hoje, eu fui no final da tarde dar uma pedalada, né, para ver se o meu shape fica igual ao do pastor Silvio, né? Fast food demais na América, deu uma engordadinha, e eu parei ali no Bosque da Amizade. E quando eu parei ali no finalzinho de tarde, eu parei com a minha bicicleta, de repente um rapaz saiu embaixo das madeiras ali, naquele deck que tem. E ele saiu ali, eu levei até um susto na hora. Aí ele olhou para mim e falou, viver embaixo da ponte não está fácil não, viu? Viver na rua não está fácil não. E ele se aproximou de mim. E eu comecei ali a conversar com ele. E papo vai, papo vem, e eu conversando, dando conselhos para ele. E perguntando por que ele estava nessa vida, por que fez ele levar aquilo lá. E de repente ele começou a abrir o coração para mim, ele falou, eu sou um diácono, eu sou evangélico, eu sou afastado da igreja, eu sou afastado do Senhor. Eu perdi a minha casa, eu perdi a minha família, eu perdi o meu trabalho, eu me envolvi com a justiça e agora eu estou morando na rua. E eu comecei a pensar aquilo que o Espírito Santo já tinha ministrado ao meu coração hoje de manhã, o que vamos fazer
com a unção que está sendo derramada sobre nós. Vamos valorizá-la ou vamos desperdiçá-la? Um homem que outrora era um diácono na casa do Senhor, com uma casa, uma família, filhos, ministério, agora está ali, caído, morando debaixo da ponte, sem eira, nem beira e sem direção. E ali eu pude aconselhá-lo, e ali eu pude dar alguns direcionamentos para ele. Ele falou, o problema é que eu tenho muitos problemas para resolver. E eu brinquei com ele, eu falei, quem não tiver problemas, atire a primeira pedra, né? Quem não tiver problemas, atire a primeira pedra. Mas a gente vê ali um homem caído, um homem perdido, um homem desviado dos caminhos do Senhor. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer hoje, a unção que vem do alto é a unção que tem que ser valorizada. A unção que vem do trono é a unção que precisa ser valorizada. Você não vai receber 7 unções aqui para você sair daqui e continuar vivendo a sua vida numa zona de conforto, num comodismo, não. Porque o Senhor tem muito povo nessa cidade. Diga comigo, Senhor, tem muito povo nessa cidade. E eu preciso me comprometer com a unção que vai ser derramada sobre a minha vida. Eu estou vendo ali o meu amigo Márcio Almeida, eu gosto que ele usa a expressão matuto, né? E diz que o matuto chegou na igreja, o pastor estava pregando e estava todo mundo chorando, caindo ali, e chorando, de tamanha era a presença e a unção. Aí ele falou, pastor, o matuto levantou a mão e falou, pastor, agora eu já sei o que é unção. Depois que o pastor estava pregando, estava todo mundo chorando, se derramando. O pastor falou, o que é então? Uns são, outros não. Glória a Deus, amém? Uns são, outros não. E o que Deus quer fazer de você é unção. Olha para quem está do seu lado, diga assim, unção. Diga assim, unção. Diga assim, outros não. Mas os outros ficaram tudo lá nos Estados Unidos. Fique tranquilo, que aqui só tem unção. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém? Então se comprometa com essa unção. Queira sair daqui mais crente, queira sair daqui mais capacitado para cumprir os desígnios e os projetos que o Senhor tem em você e através de você. O que o Senhor tem para fazer em você e através de você. É por isso que o Senhor, então, Ele quer derramar essa unção de consagração. Como foi dito aqui pelo meu irmão, pessoas consagradas são pessoas que oram, pessoas consagradas são pessoas que jejuam, pessoas consagradas são pessoas que consagram, que vigiam, porque entende o projeto e o propósito de Deus para a sua vida. E Deus, eu creio que nesses dias, Ele quer ungir homens e mulheres que vão entender que a unção que vem do alto é a unção que vai nos capacitar para que nós possamos ganhar a nossa casa, ganhar a nossa família, ganhar os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, porque a promessa diz respeito a eles. Diga, a promessa diz respeito aos meus, aos nossos, aleluias. Então, o que nós vamos fazer com essa unção por esses dias? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Abre tão somente a tua boca e começa a falar de Jesus para alguém. Irmãos, esses dias uma missionária foi na nossa igreja lá na Rocinha, ela falou uma coisa que é verdade. Às vezes um abraço é o maior ato de evangelismo que você pode ter por alguém. Uma vez uma senhora com um monte de filho lá na igreja, eu cheguei, eu dei um abraço dela e falei, isso é muito importante para nós, meu Deus. Fiquei quase depois do culto esperando a mulher parar de chorar. Diga assim, um abraço também é um ato de evangelismo. Irmãos, tem pessoas aí que estão tão carentes, tão necessitadas. O que você vai fazer com a unção que Deus está derramando sobre a tua vida por esses dias? Abrace alguém, evangelize alguém, pregue para alguém, sorria para alguém, mas faça algo com a unção que está sendo derramada sobre a tua vida. Tem um glória aí? Tem um aleluia?
Pastor Silvio liberou, falou, pode ser pentecostal hoje, não tem problema. Glória a Deus, amém? Segunda coisa que eu entendo por essa palavra, o Senhor, Ele não escolhe para ungir por currículo, mas Ele conhece corações. Não é o teu currículo que vai capacitá-lo para receber unção, outros não. Mas é quando Deus olha o meu e o teu coração e fala, esse eu vou usar. Quantos estão aqui comigo? Diga assim comigo, usa-me, Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. Diga, eis-me aqui, Senhor. O Senhor não escolhe por currículo. O Senhor sonda, vê corações. E Ele escolhe segundo o coração dele. Versículo aqui próximo, versículo 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe, o irmão de Davi, e disse, certamente está perante o seu ungido. E no versículo 7, Samuel diz, o Senhor diz a Samuel, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. Você pode estudar teologia? Pode. Você pode participar dos estudos bíblicos? Deve. Mas o Senhor não vai te escolher pelo currículo. O Senhor vai te escolher pelo teu coração. O Senhor, Ele quer chamar homens e mulheres rendidas a Ele, homens e mulheres ensináveis, homens e mulheres humildes, homens e mulheres que estão dispostos verdadeiramente a erguer as suas mãos e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu sempre costumo dizer o meu testemunho de conversão, irmãos. Eu era um católico apostólico romano praticante. Eu rezava terço, rosário. Eu ia na missa de manhã e à tarde, de manhã à noite. Minha avó Nena, até a Leila conhece minha avó Nena, até brincava, nossa, é muito papa hóstia. Eu ia de manhã e de noite na missa, amém? Eu sei que tem alguns católicos aqui, ou ex-católicos aqui, mas a Dani está lá no fundo, já vi ela lembra dessa fase da minha vida, né? E eu me lembro um dia, só contando adendo aqui, uma vez eu fui tão cedo na missa, estava tão escuro, e estava tão frio, eu tinha dormido na casa da minha avó, que eu não tinha blusa para vestir. E eu peguei uma jaqueta da minha avó por engano. E só que essa jaqueta tinha uns corações, umas flores tão grandes, assim bordada. E eu cheguei na missa, estava todo mundo olhando para mim. Eu falava, não sou o padre não, viu gente? Mas era tanta bordada aqui, daí que eu percebia, daqui, só um adendo aqui para falar da minha conversão. E quando eu me converti, irmãos, na primeira semana da minha conversão, eu já não sabia mais o que eu era. Mas eu sabia que eu tinha entregado a minha vida para o Senhor e falado, é só Jesus que eu quero seguir. É só esse e mais nenhum outro. É só esse Deus e mais nenhum outro. Por que eu estou falando isso? Porque quando Deus Ele vê o meu, o teu coração, Renan está lá também, lembra da época da faculdade, né, Renan? Glória a Deus, você viu como Deus é bom, Renan? Aleluia, amém? Então, quando Deus escolhe alguém para ungir, Deus vê coração. Diga para quem está do seu lado, Deus vê coração. Quando Deus escolhe alguém para ungir, Deus vê coração. E eu me lembro naquela semana que eu me rendi ao Senhor, eu estava ali já perto do Banco Itaú, vestido de terno e gravata, porque exerci muitos anos na advocacia, e um rapaz grita para mim, irmão, eu falei, meu Deus, que é isso? Aonde você congrega? Eu falei, congrega? Que é esse nome aí? Não, eu falei, por que estou de terno e gravata, você acha que eu sou pastor? Eu falei para ele. Eu falei, não, eu sou advogado. Ele falou, não, é porque eu vi uma mão vindo sobre ti. E uma voz me disse, vai ali e fala com o meu filho amado. Uma semana que eu tinha aceitado a Cristo, vai ali e fala com o meu filho amado. E daqui a pouco eu olhei para aquele homem assim, eu fiquei até assustado, porque ele deu 2 passos para trás, e começou, em frente ao Banco Itaú, eu de terno e gravata, com a cara vermelha, e o homem lá, falei, Jesus do céu, o que está acontecendo?
Aí ele falou assim: o Senhor manda te dizer, é tempo de você cantar louvores ao Senhor, e Ele está te dando hoje o ministério da palavra. Eu não entendi muita coisa. Ele falou: e outra coisa, eu sou missionário, vim a Guaratinguetá para resolver um problema, não deu nada certo, estou indo embora, estou indo para a África semana que vem. Resumindo, eu nunca mais vi esse homem. Por que eu estou contando esse testemunho para você? Porque quando Deus quer ungir, Ele não escolhe por currículo, Ele sonda o coração. Quando Deus quer ungir, Ele não escolhe por currículo, Ele sonda coração. Eu não sabia nem mais o que eu era, mas eu entrei no mistério dele e falei: aleluia, vamos embora, glória a Deus. E coincidentemente nesse dia eu estava indo comprar uma Bíblia de estudo. Fazia uma semana de conversão e eu senti aquele desejo de estudar a palavra. E ele falou assim: Deus está te dando o ministério da palavra e é tempo de você cantar louvores ao Senhor. Aí na primeira congregação que eu fui participar, os irmãos descobriram que eu tocava violão, já jogaram um violão para mim: canta algum hino aí. Falei: meu Deus, o único que eu sei é esse aqui: quero que valorize o que você tem. Está na minha playlist até hoje, os irmãos não aguentam mais eu cantar, aleluia, mas até hoje eu estou cantando esse hino, amém? Isso foi uns 2, 3 meses depois disso. Passados 6 meses eu fui convidado a primeira vez para ministrar a palavra também na igreja. Confesso que não deu muito certo, eu achei que eu fosse abafar, falei 5 minutos, não saía mais nada. Eu já travei, ficava aquele grilinho na minha cabeça, cri, 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 todo mundo olhando para mim igual vocês estão aqui. Eu já não sabia mais o que falar. Mas quando Deus escolhe alguém, Ele sonda o coração. Diga para quem está do seu lado assim: Deus está olhando o seu coração hoje. Diga assim: Deus está sondando o teu coração hoje. E não importa como você entrou aqui, Deus está sondando o teu coração aqui. Não importa como você entrou aqui, Ele quer fazer algo nesse teu coração. Talvez o teu coração entrou aqui endurecido, talvez o coração teu entrou aqui contaminado, mas o Senhor, Ele quer fazer algo dentro de você, porque Ele tem algo para fazer em você e através de você. Ele tem algo para fazer em você e através de você. Talvez você fale: Senhor, eu não sou capacitado, Senhor, eu não sou habilitado. Ei, deixa eu te falar, muitos profetas falaram a mesma coisa: eu não sei falar, eu sou um homem de lábios impuros, eu não posso ir, eu não consigo. Ei, se foi você que Deus quer ungir por esses dias, Ele vai fazer em ti. Diga: eis-me aqui, Senhor. Ele vai fazer em ti. Foi você quem Ele escolheu para que todos os seus venham até Ele. É assim que Deus faz. E é interessante que o próprio salmista, no Salmo 139, ele faz uma declaração muito linda. Ele fala lá no Salmo 139, 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Talvez você está falando: pastor, mas meu coração é tão duro, pastor, mas meu coração é tão enganoso, pastor, mas meu coração é tão perverso. Ei, quando Deus quer tirar esse coração e colocar um coração novo, Ele faz. O nosso Deus é o médico dos médicos, é especialista em fazer transplante de coração. E o que Deus quer fazer na tua vida hoje é mudar essa dureza, amém? Essa resistência, porque Ele verdadeiramente quer usar a tua vida. Porque foi Ele quem te escolheu. Você só tem que falar: eis-me aqui. Eu tenho um amigo que faz 10 anos que eu evangelizo ele, pensa num coração duro. Eu encontro com ele e já falo: dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Primeira coisa que eu falo para ele, depois a gente desenvolve a conversa, amém? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Foi o que Deus falou para Saulo naquela dureza de coração. Às vezes, irmão, nós estamos há muitos anos na igreja, mas continuamos com o nosso coração de pedra, o nosso coração endurecido. Mas eu creio que hoje o Senhor escolheu esse dia para falar assim: ei, eu sou especialista em fazer transplante, eu vou quebrar esse coração de pedra, eu vou trocar esse coração de pedra e vou colocar um coração segundo o meu coração. Quantos recebem algo de Deus aí? Diga assim: faz em mim, Senhor, coloque em mim, Senhor, um coração segundo o teu coração. O Senhor, Ele não escolhe por currículos, irmãos. O próprio rei Davi, agora como rei,
bem-sucedido, rei amado de Israel, quando ele cai em adultério com Betseba, ele escreve o Salmo 51 após ser confrontado pelo profeta Natã, e ele mesmo declara no Salmo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Deus, Ele pode criar em ti hoje um coração puro, porque Ele quer te dar uma unção de consagração nesta noite, para te usar. Diga: eis-me aqui, Senhor. O Senhor me mostra alguns cansados aqui já. Pastor, minha jornada já foi tão grande, minha caminhada já foi tão grande. O Senhor, Ele vai te renovar nessa noite por essa unção. Tem pessoas que por essa palavra estão sendo renovadas no Espírito nessa noite. Tem pessoas nessa noite que estão sendo renovadas pelo Espírito nessa noite. Você vai sair daqui: se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Ô glória! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. RTT é esse, tá? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Pular vai ser difícil. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Agora você pode me ajudar com palma, tá? Se o Espírito de Deus se move em mim. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Eu pulo como o rei Davi. Deixa eu ser profeta para você. Deus está te renovando aqui nessa noite. Deus está te renovando aqui nessa noite. Lá na Rocinha não dá muito certo esse negócio de palma, não, que alguns velhinhos já começam lá, ó, já vai com o pezinho, já lembra do forró, fala: não, mas menos, glória a Deus. Mas deixa eu ser profeta para você. Deus está te renovando aqui nessa noite. Tem pessoas que vão sair daqui numa unção diferente. Você já não orava, vai orar. Você já não jejuava, vai jejuar. Sabe por quê? Você vai se comprometer com a unção de Deus, e Deus vai fazer algo maravilhoso através de você. Diga: eu creio. Terceira coisa que eu aprendo com essa palavra: quando Deus quer te ungir, não importa o tamanho da fila. Quando Deus quer te encontrar, não importa o tamanho da fila. O profeta passou por Eliabe, e Deus falou: não, Samuel, não é esse. Viu Abinadab, nem a esse tenho escolhido. Passou por Samar, tampouco a esse tem escolhido o Senhor. E assim fez Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido esses. Davi nem se fazia presente ali. Samuel passou por todos os 7 filhos de Jessé, e todos ali foram rejeitados. Aí o profeta pergunta: acabaram-se os jovens, do texto que eu li? E disse: falta o menor, e apacenta as ovelhas. Ô glória! Falta o menor,
e está ocupado apacentando as ovelhas. Quando Deus quer te encontrar, irmão, você não precisa ficar preocupado com quantos viu no Face, quantos viu no Instagram, quantos viu no YouTube, quantos viu aqui, quantos viu ali. Quando Deus quer te encontrar, Ele te encontra. Eu creio que Deus está pensando homens e mulheres aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor está pensando homens e mulheres aqui nessa noite, falando assim: esse eu vou usar. Esse eu vou usar, aleluia. Levanta essa mão de profeta aí, levanta essa mão de homem de Deus aí, levanta essa mão de mulher de Deus aí. Diga-se: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Tem o menor, o mais humildezinho, e está apacentando ovelhas. Samuel disse a Jessé: envie e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele, o trouxe. Era ruivo, formoso de semblante, boa presença. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O menorzinho, estava ocupado apacentando ovelhas. A fila era grande, mas quando Deus quer ungir, quer levantar, quer capacitar, pode ser fila de 7, pode ser fila do INSS, o Senhor vai te encontrar. Diga aleluia. E eu creio que Ele te encontrou nessa noite. Eu creio que tem joias raras que estão sendo encontradas pelo Senhor aqui nessa noite. Eu creio que tem homens e mulheres aqui que há quanto tempo você está parado, pensativo, angustiado, e o Senhor manda eu te dizer: levanta, porque eu vou te usar. Os teus problemas são os meus problemas. Faz a minha obra, que eu vou cuidar dos seus. Faz a minha obra, que eu vou cuidar dos seus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. O Senhor está pensando pessoas aqui nessa noite. O Senhor está escolhendo a dedos pessoas aqui nessa noite. Essa unção não vai ser tão somente um ato simbólico, vai ser algo que vem de cima. Diga aleluia. Tem algo vindo de cima sobre a tua vida nessa noite. Tem algo vindo de Deus para você nessa noite. E a pergunta que eu iniciei, eu encerro a nossa mensagem: o que você vai fazer com essa unção? O que você vai fazer com essa unção? Atos 10, 38. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo o bem a todos e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Senhor ungiu Jesus Cristo para fazer o bem e libertar os oprimidos de Satanás, curar os enfermos, libertar os cativos. O que você vai fazer com a unção que está sendo derramada sobre a tua vida? Quando Jesus chegou naquela sinagoga judaica e abriu o rolo de Isaías, e ele começou a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, eis que me ungiu para evangelizar os pobres, apregoar liberdade aos cativos, curar os quebrantados de coração, apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando ele cerra aquele rolo e diz: essa escritura se cumpre hoje em mim. E o ministério público de Jesus começa ali na virtude do Espírito Santo. Jesus começou a curar, Jesus começou a libertar, Jesus começou a efetuar sinais, prodígios e maravilhas. É o que vai acontecer na nossa vida hoje, se você crer.
que você vai receber algo que vem do Senhor. E eu pergunto, o que você vai fazer com essa unção? Diga assim comigo, uns são, outros não. Diga assim, eu sou unção. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Nós vamos orar e depois nós vamos estar ungindo os irmãos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pastor Silvio vai comandar aí esse momento. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra que está sendo liberada na vida desses meus irmãos. Nós cremos que o Senhor tem um derramar de unção, de consagração na vida de cada irmão, cada irmã que aqui está. Nós cremos que existe um tempo novo para essa igreja, tempo de odres novos e vinhos novos. Vinhos novos são para odres novos. Nós cremos, Senhor, que existe um tempo de renovação espiritual no meio do teu povo, no meio da tua igreja. Nós cremos, Senhor, que existe verdadeiramente um mover do teu Espírito aqui nesse lugar. Nós cremos, Senhor, que o Senhor vai começar a despertar dons, vai começar a despertar talentos, vai começar a despertar ministérios aqui nessa noite para fazer algo novo, algo sobrenatural, algo que só o Senhor pode fazer no nosso meio. Assim como o Senhor ungiu a Davi, assim como o Senhor ungiu tantos homens no curso da história, assim como o Senhor ungiu teu filho Jesus de Nazaré, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Que o Senhor possa nos ungir nesta noite e que esse óleo de unção possa ser derramado sobre as nossas cabeças, Senhor, para que nós possamos fazer a diferença para esse tempo e para essa geração. Diga assim comigo, unge-me, Senhor. Diga, unge-me, Senhor, com a unção que vem do alto, com a unção que vem do teu trono. Capacita-me, Senhor, abre os meus olhos espirituais, para que eu possa ver, entender, contemplar o teu querer e o teu efetuar. Unge-me, Senhor, diga, unge-me, Senhor, para que a boa obra que o Senhor começou em mim possa ser completada até aquele grande dia, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir bem forte o Senhor.